Olá, dando continuidade, essa é a aula 3 do conteúdo de genética. Lembrando que esse é um conteúdo de monetária, ele é apenas para divulgar mesmo o conteúdo, tá? Espero que vocês estejam gostando, e se tiverem, compartilha, inscreve aí no canal para dar uma forcinha para a gente colocando mais conteúdo. Se quiserem sugerir aí um conteúdo também, da biologia, da medicina, da área da saúde, fiquem à vontade. O que a gente puder fazer, o que eu puder fazer, grava e posta para que vocês tenham melhor condição de aprendizado. Bom, avançando um pouco na nossa história, a gente sabe que a descoberta do DNA ela é uma história um pouco interessante. E aí caberia uma aula, talvez 1 hora, para a gente começar a entender como isso foi feito. Tá? A gente pode começar a descrever isso na época de Darwin. Darwin não tinha a resposta do que causa essa evolução. A gente sabe que essa palavra, adaptação, ela vem da mutação. Darwin não sabia qual era o processo mutacional. Vem Mendel, vem Thomas Morgan no século XX. Vem Bateson depois, com o termo da genética. Vem a gripe espanhola, e a gripe espanhola ela é interessante porque nela se discutia que a causa da gripe espanhola era uma bactéria que era chamada de Haemophilus influenza, ou seja, influenza, gripe. E passado a pandemia, ali de 1917, 1919, se descobre que as pessoas morrendo e tentando isolar ali uma bactéria e não conseguiam. Passado uns 10 anos que a gripe espanhola acabou, eis que alguém tem a brilhante ideia de perguntar o seguinte: gente, será que nós não estamos trabalhando com outro tipo de organismo que não é uma bactéria? Daí nós temos o papel do vírus, agora causando essa doença. Pois bem, um desses estudiosos do vírus daquela época, só que isso já em 1940, chamado Oswald Avery, salvo engano, esse indivíduo morreu no Brasil de malária, febre amarela, não me engano. Ele descobriu que no interior da célula bacteriana, e aí sim ele estava trabalhando com esse Haemophilus influenza, mas não associado a isso, a gripe espanhola, né? Ele descobriu, ele dosou que no interior da célula existe uma estrutura chamada nucleotídeo. Ponto. Vem a Rosalind, lá na década de 50, ela teve o seu trabalho, eu serei tendencioso, mas para não criar polêmica, mas ela teve o seu trabalho roubado, ou entregue, e aí usem o termo que quiser, e passado para outros 2 cientistas que de fato eles estavam trabalhando nessa questão, mas os resultados de Rosalind, com a difração de raio-x, é que permitiu que Watson e Crick chegassem à conclusão do DNA dupla fita. O fato é que Rosalind recebe, depois de sua morte, o prêmio Nobel por reconhecer que ela foi também uma das participantes desse processo. E a diferença do nosso DNA para o DNA de uma bactéria é porque o nosso DNA ele novela, né? Ele é uma dupla fita, ele é fita mesmo, enquanto que o da bactéria é circular, ele novela, né? E ele associa a proteínas chamadas estonas. Então nós temos a estona H1, forma uma cauda de estona H1, né, que liga as outras estruturas a elas, a estona H2A, H2B, a H3 e H4, e o DNA enrola na estona, ou seja, nesse octômero formando um nucleossomo, e essa palavra somo está diretamente ligada a um complexo de várias coisas, proteínas ou não proteínas, então tudo que está envolvido nessa região a gente chama de somo. Então, ribossomo, nucleossomo, proteossomo, e o DNA ele vai se compactando, formando o cromossomo, que só existe quando a célula está em divisão. E nós temos o centrômero, né, que é essa região primária de estrangulamento do material genético. Então a gente pode ter centrômero no meio, metacêntrico, um pouco acima, um pouco abaixo do centro, submetacêntrico, próximo à extremidade acrocentro e telocêntrico quando ele está na extremidade.
o braço superior acima do centrômero a gente chama de braço P e o braço abaixo do centrômero, braço Q. Lembrando que os cromossomos telocêntricos não existem em nós, seres humanos. E ainda assim, o nosso cariótipo humano ele pode ser dividido em todos esses grupos, né, que vai de A a G, lembrando que no C e no G nós temos o cromossomo Y, podendo ser incluído nestes grupos. Se gostou, dá o joinha, dá um like, inscreva-se no canal aí, divulga para nós. Valeu!